Dita essas coisas, vamos para Marcos, capítulo de número... Não, minha filha, obrigado. Marcos, Evangelho de Marcos. Hoje é a nossa quarta da palavra e nós vamos estudar hoje. O 13º milagre de Jesus. Vamos estudar hoje o 13º milagre de Jesus. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga graças a Deus. Está ali um visitante que eu encontrei essa semana ali em frente ao mercado. Deus abençoe. Satisfação revê-lo mais uma vez. Espero que tenha sido recebido bem mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. Muito bem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Passemos para onde? E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Isso aqui é forte, viu? Não está nem aqui no meu esboço, mas coloquei o olho aqui agora. E eles que estavam no barco, versículo 36, deixando a multidão, o levaram consigo. Levaram quem? Diga Jesus. Isso aqui é forte, viu? Olhe para alguém e diga assim: aonde você for, diga, lembre de levar Jesus com você. Amém? Muito bem. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode aplaudir Jesus? Ô Israel, cadê Israel? Israel está aí? Ô Israel, você conhece uma música da banda Trazendo a Arca chamada Sobre as Águas? Se o sol se pôs. Conhece? Conhece? Já tocou alguma vez essa música? Muito bem. Se você nunca tocou, você vai tocar hoje, no final do culto. Diga glória a Deus. Se você não sabe qual é a música, pergunta aquele rapaz ali que ele vai te dizer qual é a música. Amém? E se você não tiver baqueta para tocar a bateria, pergunte aquele rapaz ali que ele vai te mostrar onde fica a baqueta. Se você não souber como faz para chegar na bateria, você sobe esses degraus aqui, passa por ali,
lembre que aqui tem um vidro para você não se bater. Entre por aquele canto ali e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E diga para sua esposa não se emocionar. Ela ficou emocionada ali, percebi que ela ficou emocionada. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos entender aqui o que Deus quer falar conosco nesta noite com esse 13º milagre, que o tema é Jesus acalma a tempestade. Olhe para alguém e diga: Jesus está acalmando a tempestade na sua vida. Diga amém. Muito bem. Verso 35, 36 e 37 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, Marcos capítulo 4, versículo 35 e 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus disse: vamos atravessar para onde? Muito bem. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se de repente uma violenta tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água pouco a pouco. Diga misericórdia. Por que misericórdia, bispo? Porque essa situação aqui é uma situação que acontece na minha vida e na sua vida. As coisas parecem que estão indo muito bem, parece que as coisas estão tranquilas, e de repente aparece uma tempestade na nossa vida de uma hora para outra. O que fazer quando de repente chega uma tempestade nas nossas vidas? É isso que vamos aprender nessa noite, em nome de Jesus. Vejam aqui, Jesus partiu do território da Galileia para ir até a região dos Gadarenos. O Mar da Galileia fica localizado numa bacia cercada de montanhas, onde se destaca o Monte Hermon. Ainda hoje é sujeito a grandes tempestades que descem, às vezes, dos altos montes e atinge o lago de Tiberíades com bastante violência. Na Galileia, Jesus estava ensinando a palavra aos seus discípulos, e agora Jesus iria aplicar para eles um teste prático, para ver o quanto realmente eles haviam aprendido. Afinal, ouvir e aprender a palavra de Deus é algo que tem como objetivo produzir fé em nossas vidas. E a fé sempre deve ser testada. Por essa razão, Deus em alguns momentos permite passarmos por algumas provações na vida. Diga glória a Deus. Bispo, como é que o senhor pede para eu dar glória a Deus, depois do senhor finalizar dizendo que tem momentos que Deus vai permitir passarmos por provações? Eu acabei de explicar. Jesus estava na Galileia ensinando para os discípulos a respeito de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não adianta somente ouvir, aprender. Uma hora ou outra, o Eterno vai me testar e vai te testar para ver se você está ouvindo bem, para saber se você está aprendendo bem. E o teste do Eterno é um teste prático. Diga glória a Deus. Bispo, o Senhor pode me dizer o que o Senhor quer dizer com um teste prático?
meu irmão, minha irmã, no caso dos discípulos, o teste prático foi uma tempestade que estava afundando o barco e iria matar todos eles. Já o teste prático na sua vida, eu não faço ideia como vai ser. Eu faço a ideia, por exemplo, que o teste prático na vida de André é saber que ele está aqui na igreja. Cadê João? Aonde? O teste prático na vida de André é André saber que ele está aqui na igreja adorando ao Eterno, mas a esposa dele, Diane, está nesse momento em casa com um problema na perna e ele saber que ela vai ser curada em nome de Jesus. Amém, irmãos? O diabo pode colocar na cabeça dele o que ele quiser, mas se ele tiver fé, é o diabo dizendo, vai inchar mais, e ele dizendo, mas Deus vai mudar o quadro. O teste prático na vida da minha sogra é que ela vai fazer uma cirurgia amanhã e vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Amém, irmãos? É necessário que aconteçam algumas provações justamente para provar o tamanho da minha e da sua fé. Mas se você permanecer irredutível diante da adversidade, creia, Deus vai mudar o quadro da situação. Diga glória a Deus. Eu gosto muito aqui de Lucas capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 23. Porque o evangelista Lucas, ele escreve um pouquinho diferente de Mateus. Olha como ele escreve, ó. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem foi que adormeceu? Jesus. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Como é que está aqui? Não está, né? Mas vai estar daqui a pouco. Muito bem. Então, abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia no seu colo. Lucas capítulo 8, versículo 23. Aí no final do versículo, na parte B, o evangelista diz assim: e eles corriam um grande perigo. Irmãos, observem. Quando Jesus sai da Galileia para ir para Gadara, para Decápolis, quando ele pede para entrar no barco, os três evangelistas são claros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Estava tudo em paz, mas de repente forma-se um vendaval, uma tempestade violenta. Eles ficaram apavorados. E o Lucas, ele diz, e eles corriam um grande perigo. E realmente eles corriam um grande perigo. Mas o versículo está dizendo que tinha alguém dentro desse barco dormindo. Quem é esse alguém? Esse mesmo Jesus que estava no barco aqui com os discípulos é o mesmo Jesus que está vendo a sua situação, que está vendo a sua causa, que sabe que você pode estar correndo um grande perigo, que sabe que alguém da sua casa pode estar correndo um grande perigo. E da mesma maneira como ele não abandonou aqueles discípulos, ele não vai te abandonar. Ele não vai abandonar os seus. Diga glória a Deus. Atenção aqui, ó. Jesus conhecia a região e sabia das fortes tempestades que de vez em quando assolavam aquele lago. Ou seja, ele sabia que uma forte tormenta estava chegando e com certeza ele poderia tentar evitar aquela tormenta. Eu vou repetir.
E com certeza Jesus poderia tentar evitar aquela tormenta. Mas ele assim permitiu chegar a tormenta para, através daquela situação, ele poder ensinar algumas lições de vida para os seus discípulos. Pastor Antônio, Jesus conhecia bem a região. Jesus cresceu naquela região. Ele conhecia, ele sabia que tinha fortes tempestades naquele lugar, ele sabia que tinha tormentas. Ele, sendo onisciente, Daniel, onipresente, possivelmente ele já sabia que iria acontecer aquela tempestade. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, olha para cá que isso aqui é profético. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você está sabendo agora, mas Jesus já sabia que ia acontecer. Você está sabendo agora, mas Jesus já sabia que iria acontecer e ele já estava te preparando para esse momento. Diga amém, porque ele não perde o controle. Mas observe que mesmo Jesus sabendo como era a região, os historiadores acreditam que ele já sabia da tormenta. Observe que ele não impediu a tormenta de chegar. Ele não impediu a tempestade de chegar. Pelo contrário, ele resolveu dormir. Complicado, né, pastor Antônio? É complicado. Diga assim, mas são coisas. Diga assim, é um cenário complicado. Diga assim, mas são coisas de Jesus. Jesus gosta desse negócio de trabalhar em cenário complicado. Amém? É por isso que ele te trouxe até aqui, só para dizer que ele vai trabalhar no seu cenário, mesmo estando complicado. Porque o cenário que você está vivendo é complicado para você, mas não é complicado para o seu Deus. O versículo de número 38, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa. Isso aqui é incrível, irmão. Não sei como é que está na sua tradução aí, mas na minha está assim, ó. Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, mestre, não te importa que nós estamos morrendo? Irmãos, Jesus tinha tanto domínio da situação que ele levou um travesseiro, Daniel. Está escrito aí na tradução de vocês travesseiro? Almofada, travesseiro. Isso é bênção de Deus, né? Olha só como Jesus trabalha, completamente despreocupado, porque ele está com o domínio nas mãos dele. Nós é que ficamos atribulados, agoniados, mas ele não. Ele é capaz de, no meio da tempestade, preparar uma almofada, preparar um travesseiro, arrumar direitinho, se deitar na popa, se ajeitar e... Bispo, o senhor está dizendo que Jesus roncava? Eu não estou dizendo nada, eu estou só conjecturando. Percebam isso aqui, ó, irmãos. Os discípulos só passaram vivos pela tempestade porque obedeceram ao Senhor. Obedeceram de que maneira? O versículo lá em cima que nós lemos diz que estava o quê? Anoitecendo. Amém? Eles poderiam dizer assim: Jesus, para que navegar até Gadara, já que vai anoitecer? Vamos deixar para o outro dia. Mas eles não resistiram, eles obedeceram.
E porque eles obedeceram, a tempestade veio e eles passaram pela tempestade e ficaram vivos. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: você quer viver milagre? Diga assim: aprenda a obedecer a voz de Jesus. Jesus está falando hoje com você, viu? Ele te trouxe aqui para poder falar no seu íntimo, no seu particular. Irmãos, Jesus só estava dormindo porque através da sua fé ele podia descansar confiantemente na vontade de seu Pai. E era isso que os discípulos deveriam fazer também. Em vez disso, em vez dos discípulos descansarem, eles ficaram o quê? Assustados, e foram logo acusar Jesus de não se importar com a segurança deles. Olha para alguém e diga assim: você está dormindo, vaso? Acorda aí, terra, acorda aí, vaso. Fala, Deus é ótimo. Por que é importante você estar num culto como esse e você não deixar o sono te pegar? Para você aprender o que Jesus quer falar contigo, para enfrentar essa tempestade que chegou na sua casa, na sua vida. Porque observe, Jesus tinha acabado de dar um ensinamento na Galileia. Alguns quilômetros sobre o mar, eles já não lembravam mais de nada a respeito da fé. Além de ficarem assustados com a tempestade, ainda acusaram Jesus, na cara de Jesus, que Jesus não estava se importando, que eles estavam prestes a morrer. O que é isso? Falta de fé ou falta de atenção? Ou é falta de fé, ou quando eles estavam na Galileia, o que Jesus estava falando entrava aqui e saía aqui. Não estavam prestando atenção. A tempestade foi de um grau tão violento que deixou até mesmo pescadores experientes apavorados. Diga misericórdia. Olhe para alguém e diga assim: a sua experiência de vida, diga assim, é insuficiente para essa situação. Diga assim: mas Jesus tem a resposta que você precisa. Às vezes nós estamos dentro de um cenário como esse, a tempestade se formou e a gente quer resolver do nosso jeito, quer resolver da nossa maneira, com a nossa experiência, com o nosso jeitinho. Irmão, irmã, a tempestade foi tão violenta que os pescadores experientes ficaram apavorados. Então aprenda a chamar Jesus para dentro da sua situação. Diga glória a Deus. O versículo de número 30, é 30, meu Deus, 39, diz assim: e Jesus se levantou e repreendeu o que? O vento e as ondas, e disse para o mar: mar, aquieta-te, mar, acalme-se. E o texto diz: e o vento se aquietou e fez-se uma completa bonança. Diga glória a Deus. Pastora Margarida, glória a Deus. O evangelista Mateus, Marcos e Lucas, os três são unânimes em usar essa palavrinha aqui, ó. E Jesus se levantou e repreendeu. Essa palavrinha tem que chamar nossa atenção.
Não podemos ver os 3 evangelistas em 3 livros da Bíblia escrever a mesma coisa e passar despercebido. Quando ele fala dessa forma, e Jesus se levantou e repreendeu, é porque a situação não era natural. A situação estava no campo espiritual. Observe que o texto diz que Jesus repreendeu o vento e disse, irmãos, o texto diz que Jesus disse para o mar, disse para o vento. Mar tem ouvido? Diga não. Vento tem ouvido? Não. Mas os demônios escutam, sim ou não? Sim. E aquela situação não era natural. Então os demônios que estavam causando aquela situação, eles ouviam. E porque eles ouviam, Jesus falou diretamente com eles. E quando eles ouviram, o texto diz, olha o que Jesus disse: aquieta-te, acalme-se. Aí o texto diz, e o vento se aquietou, e fez-se uma completa bonança. Jesus é aquele que tem poder para fazer todos os demônios desaparecerem da sua vida, da sua história e da sua família. Diga glória a Deus. Importante aqui, ó, irmãos, Jesus notou a participação das forças malignas naquela tempestade inusitada. Jesus sabia que aquela região tinha tempestade, sim ou não? Sim, mas nesse caso aqui ele notou uma participação que? Maligna. Existem situações, irmãos, na minha vida e na sua vida, que elas não são naturais. Se você tratar um problema natural de maneira natural, o problema vai crescer, vai se agravar. Mas se Deus te der o discernimento que o problema é espiritual, irmão, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Vai para a Bíblia, vai para a oração, vai para o jejum, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Jesus notou a participação das forças malignas naquela tempestade inusitada, exatamente quando ele e seus amigos rumavam para a terra dos Gadarenos. Para a terra de quem? Para a terra de quem, igreja? Para a terra de quem? Dos Gadarenos, onde existia um gadareno possesso por uma legião de demônios. Isso aqui a gente vai falar em outro dia. Esse milagre aqui é para outra data. Aquela terra era uma terra ocupada por um povo gentil que viviam isolados, cuja maior fonte de renda era a criação de porcos. É importante dizer que para os judeus os porcos eram animais imundos, impuros. Assim como o milagre sobre a tempestade, Jesus confirma seu grande poder e autoridade sobre todas as forças impessoais, pois ele as criou e, portanto, também as controla. Irmãos, é bom demais adorar um Deus que tem um poder desse jeito aqui. Se a tempestade fosse normal, missionário, ele tinha poder para resolver, porque foi ele que criou os ventos, o mar, a tempestade, foi ele que fez tudo. Então ele criou, ele controla. Se o problema é espiritual, meu irmão, os demônios foram chutados de lá do céu. Ele venceu no céu e ele vence aqui também. Diga glória a Deus. Atenção aqui, igreja, percebam isso aqui. Jesus não parou tranquilo quando acalmou as forças da natureza, pois o maior perigo ali não era o vento e nem as ondas, não era o vento nem as ondas. O risco maior que Jesus percebeu,
que ameaçava aqueles homens era a incredulidade em seus corações. Jesus percebeu naquele momento ali que o maior problema ali na vida dos discípulos não era o barco afundando, não era a tempestade, não eram as águas, não eram as ondas, não era nada disso. Jesus percebeu que o maior problema era a incredulidade no coração deles. E como foi que Jesus percebeu isso? Jesus tinha feito vários milagres na frente deles, Jesus tinha dado vários ensinamentos para eles, já tinha capacitado, já tinha instruído, já tinha dado direcionamentos. Agora partiu para um teste prático, e quando chega na hora do teste prático, eles ficam o quê? Desesperados. Tão desesperados que eles colocaram a culpa em Jesus, afrontaram Jesus. O senhor não está vendo não? Não percebe não? Não está percebendo que o barco está enchendo de água não? Não está percebendo que o barco está afundando não? O senhor está dormindo aí? Não se importa que a gente está morrendo não? Se você for ler Mateus, Lucas e Marcos e juntar todos os textos, é dessa forma que os discípulos se dirigem para Jesus. E é dessa forma que nós também falamos com Deus no dia de hoje. Todos nós. Eu sinto muito em te dar essa informação, mas é exatamente assim que a gente se comporta também. Enquanto está tudo bem, eita, glória a Deus, aleluia, a Ele a glória, porque Ele vive, oh glória, aleluia, é uma maravilha. Bastou alguma coisa começar a sair do trilho, Jesus me esqueceu. Jesus não olha mais para mim não. Eu nasci para sofrer. A minha vida é assim mesmo. Que nem vou orar mais. A mesma coisa que os discípulos fizeram, nós fazemos também. Basta a corda apertar para o nosso lado. Quando a corda aperta do lado do irmãozinho, a gente fica tomado de uma fé sobrenatural. Ô irmão, tem que orar, irmão. Está faltando oração. O que está faltando em você é oração. Entendeu? Vou te ajudar em oração. Mas ore também, que eu estou percebendo que está faltando oração. Você fica com o peito estufado, cheio de fé. Porque não é na sua casa. Porque não é com você. Mas quando é na sua casa, quando é com você, aí agora Jesus te esqueceu, Jesus não te ouve mais, que você não está entendendo nada, e porque você faz, e porque você acontece. Tu é vaso de barro, o oleiro é Ele, quem governa é Ele, quem ainda faz é Ele, quem domina os ventos e a tempestade é Ele, o tempo é dele. É fácil falar porque não é o senhor, bispo. Oxe, o carro quebrou no sábado, não foi, varão? Só fui tirar na segunda-feira. Vê se vocês me viram murmurando. Tem hora que pega, tem hora que não pega. Se eu murmurar vai mudar? Não vai, então eu prefiro adorar. Olhe para alguém e diga: diante dessa situação, escolha adorar Ele. O risco maior que ameaçava aqueles homens era a incredulidade em seus corações. Dessa mesma forma, os nossos maiores problemas estão dentro de nós e não em nossa volta. Muitas vezes nós achamos que os nossos maiores problemas estão em nossa volta, porque a Bíblia diz, pastora Fernanda, que o diabo está em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Então, como a Bíblia fala dessa forma, nós costumamos achar que os nossos maiores problemas são externos.
Mas os nossos maiores problemas estão dentro de nós. O nosso maior inimigo somos nós. A falta de perdão que está aqui dentro, o ódio, a mágoa, o rancor, as mentiras, os vícios, a maldade, as práticas erradas, o nosso achismo, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de adoração. Porque, irmãos, adoração não é você sair da sua casa numa quarta-feira para assistir um culto de 2 horas, de 2h30. Não, irmãos. Adoração é você chegar em casa e você lembrar que tem um Deus, e você lembrar que você precisa se relacionar com esse Deus, conversar com Ele. É você acordar amanhã, que é quinta-feira, e você lembrar que Deus existe, não tem culto amanhã, mas você é o culto, ô glória! Você é o culto, você é o sacrifício vivo. Pois eles ouviram Jesus ensinar e viram Jesus operar milagres. Mesmo assim, não creram nele naquele momento da tempestade. Está vendo que o maior problema está dentro do homem? Aqueles discípulos, eles viram Jesus operar milagres, maravilhas, sinais, viu Jesus ensinar, mas quando chegou a hora deles, eles não creram no poder de Jesus. Preste atenção aqui. Devemos tomar muito cuidado com o coração. Devemos tomar muito cuidado com o que, igreja? Com o coração. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, o coração é perverso, enganoso e incrédulo. Onde é que está escrito isso? Jeremias capítulo 17 e Hebreus capítulo 3. É a Bíblia que diz que o nosso coração algumas vezes é perverso, algumas vezes é enganoso e algumas vezes é incrédulo. Diga misericórdia. Diga, Jesus, me dá um coração igual ao teu. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Percebam isso aqui. O comportamento de medo dos discípulos aqui ilustram claramente o comportamento humano diante das muitas adversidades da vida humana. Todos nós temos a tendência de perguntar a Jesus por que está acontecendo. Todos nós somos assim. Mesmo sabendo que estamos no mundo. Lembra do que os discípulos falaram? O Senhor não está vendo? Nós estamos aonde, igreja? Diga, no mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos na terra. Ainda não fomos arrebatados. E Jesus disse que aqui no mundo nós teremos o quê? Quer dizer, Jesus não enganou o missionário. Jesus disse para a sua igreja: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele incentivou a igreja e disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus não nos enganou, e nós sabemos que no mundo tem aflições, por que quando as aflições vêm, nós perguntamos a Ele: por quê? O Senhor me esqueceu? Não vou orar mais. Minha vida é assim mesmo. Aí Jesus pergunta: ainda não tendes fé? Já viveu tantos milagres e ainda não tem fé? Já viveu tantos livramentos e ainda não tem fé? Já me viu fazer tantos milagres e ainda não tem fé?
já me viu agir na sua vida tantas vezes e ainda não tem fé? Só está de pé aí porque eu tenho te segurado pelas mãos e ainda não tem fé? Em contraste com o nosso desespero de alma, temos o texto, a tranquilidade e a paz de Jesus bem ao nosso lado. Irmãos, eu não sabia disso aqui não, ó. Isso aqui para mim é novidade, uma boa novidade. Mas desde os primórdios da igreja, a figura do barco passou a ser identificada como um símbolo da arte cristã. Diga glória a Deus. Eu sabia, missionário, que a ovelha era um símbolo da arte cristã. Eu sabia que o peixe era um símbolo da arte cristã. Mas eu não sabia que desde os primórdios o barco também era usado como um símbolo da arte cristã. Descobri preparando essa mensagem. Bispo, e o que é que tem isso? Ô irmãos, tem tudo a ver com o que Jesus está falando nessa noite. Isso quer dizer que nós estamos em um grande barco e que Jesus está dentro deste barco. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. É compreensível que em alguns momentos sintamos medo e insegurança. Todavia, Jesus não admite que seus filhos sejam covardes. Olhe para alguém e diga: Jesus não admite que seus filhos sejam covardes. Olhe para essa pessoa e diga: eu não sou covarde. Amém. Mas fale com cara de corajoso, viu? Se você falar e der risada, a pessoa que está do seu lado não vai acreditar não. Fale: eu sou corajoso, mas fale com cara de leão. Você é filho de leão. Fale com cara de leão: eu sou corajoso, Diga: com Jesus eu vou vencer essa adversidade. Irmãos, a palavra covarde no original grego quer dizer pessoas que perdem o ânimo com facilidade. Então, quando Jesus se refere ali naquele momento ao assunto covardia, ele está dizendo que tem pessoas que perdem o ânimo com facilidade. Não perca o ânimo, não. Lembre do que Jesus disse. Jesus disse o quê? Tenha bom ânimo. A palavra covarde em grego também significa que a pessoa perde a vontade de lutar. Olhe para alguém e diga: não perca a vontade de lutar. Não percam a vontade de lutar, não. Não percam a vontade de lutar, não. O que o diabo quer é isso. É fazer você perder a vontade de lutar. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te encorajar e dizer: não perca a vontade de lutar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: você é filho de leão, rapaz. Diga: do leão da tribo de Judá. Covarde em grego significa também pessoas que se desesperam e perdem o controle. Olhe para alguém e diga: não se desespere. Diga: não perca o controle. Sabe qual é a palavra de Jesus para mim e para a sua vida nessa noite? Eu sou o teu socorro, sempre presente na hora do desespero. Glória a Deus. Covarde em grego também são pessoas tímidas e medrosas. Ah, irmãos, quando chegou nessa frase aqui, eu tinha certeza de uma coisa dentro de mim: eu vou pregar para um povo que não é covarde. Porque nessa noite aqui eu estou olhando para um povo que não é tímido e não é medroso. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. No original grego, covarde aqui nesse texto, na verdade quer dizer pessoas que não confiam
no poder do Senhor Jesus. Irmãos, eu confio no poder de Jesus até os ossos. Quem é o segundo? Então não tem covarde aqui. Aqui tem vencedores. Nossa fé deve ir além. Devemos crer, haja o que houver, que Ele nos ajudará a atravessar os problemas e chegar até o outro lado. Chegar na terra firme. Diga glória a Deus. Sacode esse crente e diga: você vai chegar até o outro lado. Pastor Antônio, Jesus não nos chamou para morrer no meio da tempestade, não. Ele disse: vamos chegar até o outro lado. E porque a tempestade se formou, oh meu Deus, eu expliquei tanto hoje. É um teste prático, é para provar a sua fé. Você vai passar abençoado. Glória a Deus. Jesus disse, lembre desse versículo aí, ó. Jesus dizendo assim, ó: onde está a vossa fé? Olhe para alguém aí e diga: onde está a vossa fé? Eu vou beber uma água aqui porque a gente está chegando ao final. Cadê Israel? Está pensando que eu esqueci de você? Israel quer dizer pai de uma grande nação, é? Pai de uma grande nação. Se prepare que vem mais. Oh, glória. Honre esse nome Israel. E honre também sua varoa que está ali alegre. Olha o olhar dela, vamos. Você vai ser pai de novo, varão. Oh, glória. Olhe para alguém e diga: onde está a vossa fé? Irmãos, se a sua fé estiver depositada na capacidade humana ou na criação humana, como um forte barco e uma tripulação experiente, por exemplo, a sua embarcação corre o risco de afundar. Não confie na capacidade humana. Não confie no poder aquisitivo. Não confie na sua experiência. Aonde está a sua fé? Se a sua fé estiver depositada em dedicação pessoal, em obras morais, em obras beneficentes, com certeza as forças das trevas vão ser maiores do que você. Diga misericórdia. A sua dedicação pessoal na obra de Deus é uma bênção. É bom se dedicar à obra de Deus. Mas aonde está a sua fé? Está na sua dedicação? As obras de caridade, as obras sociais, as obras beneficentes, as obras morais é uma bênção. É bom para o reino de Deus e é bom para a obra de Deus. Mas aonde está a sua fé? Está nessas coisas? Mas se a sua fé estiver firmada em Cristo, fique tranquilo e já comece a celebrar, e já comece a desfrutar de bonança vinda da parte de Deus. Eu ouço o som de uma abundante chuva de milagres. Eu vou repetir: eu ouço o som de uma abundante chuva de milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu vou falar de novo: eu ouço o som de uma abundante chuva de milagres sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Diga glória a Deus. Verso 41 é o último verso da noite. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Atenção aqui, igreja, ó. Esta é a grande e angustiante pergunta da humanidade. Todas as pessoas um dia terão que dar uma resposta objetiva sobre essa questão. Por quê? Romanos 14, verso 11. E um dia todo joelho
se dobrará e toda língua confessará que somente o Senhor é Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, fazer cessar os ventos e as ondas foi uma forte indicação da divindade de Jesus, porque somente Deus tem o poder de acalmar o mar, mas o seu filho Jesus tinha esse mesmo poder. Olhe para alguém e diga: Jesus, diga, tem o poder de acalmar essa tempestade que veio sobre a sua vida. Perceba isso aqui, ó. Os discípulos falharam neste teste de fé, pois não se firmaram na palavra de Jesus, que eles iriam chegar até o outro lado. Hoje eu preciso fazer a seguinte afirmação: não é apenas crer nas circunstâncias, mas fé é obedecer a despeito dos sentimentos e desejos humanos. Bispo, eu não entendi. Irmãos, fé não é apenas crer diante das circunstâncias que você está vivendo. Fé também é obedecer diante dos sentimentos e das emoções. Os seus sentimentos, as suas emoções estão te passando medo, fobia, preocupação, tentando desmantelar o seu relacionamento com Deus. E a fé precisa dizer para seus sentimentos, para suas emoções: o milagre vai acontecer. Subjugar os seus sentimentos também é fé, mesmo diante de um cenário de tempestade. Para onde você tem olhado? Pergunte para alguém aí. Para onde você tem olhado? Os discípulos, irmãos, olharam em volta e só viram o quê? O perigo do mar. Depois eles olharam para dentro deles mesmos e só viram o quê? Medo. Mas na verdade eles deveriam ter olhado para o alto, pela fé, a fim de verem Deus, pois é do alto que vem o meu e o teu socorro. Os discípulos, pastora Margarida, quando eles olharam em volta do barco, eles viram o perigo, o mar, o vento, a tempestade. Quando eles olharam para dentro dele, eles viram o quê? Medo, desespero, preocupação. E na verdade, a única coisa que Jesus queria é que eles olhassem para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Digo, o nosso socorro está entronizado à direita do Pai. Aprendam isso aqui, ó. Fé e medo não podem conviver juntos no mesmo coração. Repita comigo, diga: fé e medo. Não, olhe para alguém, segure na mão de alguém se você tiver intimidade com ele, com ela. Diga assim: fé e medo não podem conviver juntos no mesmo coração. Agora pergunte para essa pessoa aí: como vai seu coração? Pergunte de novo: como vai seu coração? Diga assim: você está com medo de algo? Se você tiver com medo de algo, vem aqui na frente. Vamos adorar, orar e encerrar o culto. Se tiver com medo, preocupado com alguma coisa, vem aqui na frente. Fique de pé, em nome de Jesus.